Opa! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vitor Pinheiro, trabalho a disciplina de Física e hoje, mais específico, nós vamos falar ali na área da eletrostática, nós vamos falar um pouquinho de campo elétrico, tá? Hoje a gente vai começar com os conceitos, já que é a aula 1. Vamos entender o que é um campo elétrico e como ele funciona, o que acontece em um campo elétrico, tá? Primeira coisinha, vamos saber o que é um campo elétrico. Só que para explicar o que é campo elétrico, eu vou dar uma voltinha. Vou buscar a física lá na primeira série. A gente sabe que na física a gente trabalha bastante na dinâmica, principalmente uma interação entre corpos, que a gente chama de força. Existem dois tipos básicos aí de forças que a gente vê bastante aí, que é força de contato, né? Força que é necessária haver um contato, e forças que ocorrem à distância. Exemplos de três forças que ocorrem à distância, a gente tem a força magnética e a força gravitacional. E nós também temos a força elétrica que a gente viu lá na lei de Coulomb, onde duas partículas se interagem, né? Eu vou fazer um paralelo da força gravitacional com a força elétrica. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, o planeta Terra e a gente vai ver como funciona essa força gravitacional. Digamos que aqui está o planeta Terra, nosso planetinha lindo, maravilhoso, planeta Terra. Esse planeta Terra, ele vai gerar uma força, ele tem uma força que atrai os objetos para ele. Nós chamamos isso de força da gravidade, né? Até a gente pode ver isso muito na prática. Força da gravidade. A força da gravidade ela faz da seguinte forma. Quando eu coloco um objeto e esse objeto estiver na área de atuação dessa força gravitacional, esse objeto vai interagir com a Terra e vai ser atraído em direção à Terra. Então ele vai em direção à Terra. Se eu colocar um outro objeto mais próximo da Terra, esse objeto vai interagir com a Terra e vai ser atraído pela Terra. Só que essa interação já vai ser bem maior por causa da proximidade. Se eu colocar um objeto bem distante, pode ser que esse objeto não seja atraído pela Terra porque ele está muito longe e ele não está na área de influência dessa força gravitacional. Então, todos esses estão nessa área de influência da força gravitacional, vão interagir. Essa área de atuação da força gravitacional a gente chama de campo gravitacional. Mais ou menos a mesma coisa acontece com a carga elétrica. Só que em vez de ser a Terra, vamos supor que aqui eu tenho um corpo eletrizado e esse corpo é positivo de certa forma, só para a gente entender um pouquinho. Deixa eu tirar esses vetores aqui. E aí é o seguinte, vai acontecer basicamente a mesma coisa que acontece com a Terra. Se eu coloco uma carga aqui, ó, se eu colocar um corpinho ali eletrizado, se ele for negativo, se ele estiver dentro da área de atuação dessa carga, eles vão interagir. Nesse caso, vai haver uma atração entre os dois, correto? Vai haver atração entre os dois. Tem uma força de atração aqui, ó. Se eu colocar uma outra carga, esquece essa carga, tirei essa carga, tá lá o corpo. Coloco uma carga mais distante, coloquei lá. Se essa carga também negativa estiver na área de atuação deste corpo aqui, ó, eles irão interagir e vai haver uma força ali, ó, de atração de novo, atração entre eles. Agora, se eu colocar esse corpo mais distante dessa carga, pode ser que eu coloque ele tão distante que não há interação. Então ele está fora da área de interação com essa carga. Essa área de interação a gente vai falar de campo, nós vamos chamar essa área de atuação de campo elétrico. Então, aqui está dentro da área de atuação, então essa carga está dentro do campo elétrico. Aquela lá está fora dessa área de atuação, então ele está fora do campo elétrico. Então, campo elétrico, na verdade, é a região que está sob a influência dessa carga. A região que eu colocar uma carguinha ali vai interagir com ela. E detalhe, na gravidade a interação era só de aproximação. No campo gravitacional não vai ser só de aproximação. No campo gravitacional a gente tem um tipo de interação. No campo elétrico a gente vai ter dois tipos de interações. A gente já percebeu que as partículas podem se atrair e podem se repelir. Então ali houve atração, mas se essa carga fosse positiva, a interação já seria diferente. A interação seria de
repulsão, mas haveria interação. Aquela que está lá distante não haveria interação nenhuma, nem atração nem repulsão, tá? Então o campo elétrico, na verdade, olha só, é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos, todos os lugares, sob a influência de uma carga elétrica. Então o campo elétrico é toda essa região na qual eu coloco uma partícula e ela sofre influência desse campo elétrico. Ele sofre influência dessa carga, podendo ser de atração ou podendo ser de repulsão. Isso é campo elétrico, tá? Agora, para a gente estudar legal esse campo elétrico, para a gente poder pegar algumas características, saber qual é o campo elétrico aqui, como funciona, a gente vai usar tipo uma cobaia. A gente vai pegar alguma coisa que a gente conhece, vai colocar aqui e vai verificar a interação. Por exemplo, eu vou pegar uma partícula aqui, ó, uma partícula com carga que eu conheça e é uma partícula positiva. Coloquei ela e verifico. Se houver interação com esse corpo, nós percebemos que essa partícula está dentro de um campo elétrico. Então nós já percebemos um campo elétrico, percebemos a existência de um campo elétrico. Segunda observação, a gente vai verificar se ela vai ser atraída ou se ela vai ser repelida. Se eu sei que ela é positiva e ela está sendo atraída por esse corpo, se tem uma força elétrica aqui, ó, atraindo ela por esse corpo, é porque esse corpo tem carga? Isso mesmo, negativa. Porque cargas de sinais diferentes se repelem. Então, essa partícula que eu vou utilizar para fazer a análise do campo elétrico, essa partícula a gente vai chamar ela de carga de prova. Olha a definição. É uma carga elétrica de valor conhecido, utilizado para detectar a existência, verificar se tem ou não um campo elétrico. Caso haja um campo elétrico, a gente pode também utilizar para verificar as características de um campo elétrico. Bem como nós verificamos aqui, ó, nós verificamos o sinal desse campo elétrico. A gente pode verificar também, através de cálculos, a intensidade da ação desse campo elétrico, o quão intenso ele é ou quão pouco intenso ele é. Né? Para falar a verdade, a gente pode até localizar a carga geradora através de cálculos, utilizando a carga de prova. Tá? Então, as principais definições, para começar essa, o que é um campo elétrico e o que é uma carga de prova. Depois que a gente viu essas definições, a gente já vai para a próxima definição. Para a gente verificar melhor e fazer esses estudos sobre campo elétrico, a gente vai utilizar uma ferramenta que a gente chama de vetor. Essa ferramenta vai auxiliar bastante a gente entender o que está acontecendo ali em um campo elétrico. Eu, particularmente, eu gosto muito de desenhar os exercícios, as atividades para entender o que está acontecendo. E nesses desenhos, a gente acaba até intuitivamente utilizando vetores. Mas o vetor, de certa forma, é uma ferramenta importantíssima. Vamos lá. Para a gente trabalhar com campo elétrico, a gente vai usar dois vetores fundamentais ali, dois vetores que vão ajudar bastante. O primeiro vetor é o vetor campo elétrico. Nós vamos representar o vetor campo elétrico pela letra E maiúsculo, né, de forma. E temos o vetor força elétrica, representado pela letra F, como sempre. O vetor campo elétrico, ele vai estar ligado ao campo elétrico em si, a partícula geradora. O vetor força elétrica ele vai estar ligado na interação entre o corpo gerador e a carga de prova, para a gente verificar um ponto qualquer. Bora lá. Para entender, primeiro eu vou colocar uma carga aqui. Vamos colocar uma carga geradora, né? Uma carga Q. Coloquei aqui uma carga Q. Quero estudar essa carga Q. Quero verificar o que tem lá. Tem esse corpo lá e eu quero verificar se ele tem um campo elétrico, se ele é positivo ou negativo. Coloquei uma carga de prova. Vou colocar uma carga de prova aqui. Ó. Coloquei essa carga de prova positiva e observo a interação entre eles. Observei a interação e percebi o seguinte. Essa carga de prova aqui está sendo atraída. Tem uma força de atração. Tem uma força elétrica atraindo. Esse é o vetor força elétrica. Ele está aqui para orientar para a gente para onde está indo essa carga. E detalhe, não é só isso que ele fala para a gente, né? Ele fala o seguinte, se a carga de prova é positiva, está vindo para cá, está vendo a atração?
Quer dizer que esse corpo gerador de campo elétrico é negativo, né, galera? Ele é negativo. Porque positivo com negativo, há atração. Então eles estão interagindo. Coloquei o primeiro vetor ali. O segundo vetor, que é o vetor campo elétrico, ele é mais fácil de colocar porque é o seguinte. Tem uma regrinha que é bem simples. Toda vez que o corpo gerador for negativo, nós vamos ter de certa forma um campo elétrico negativo. Esse campo elétrico negativo ele é de aproximação, ou seja, ele é em direção, ele é em sentido, né? Ele é em sentido à carga geradora. Então, se eu for desenhar o vetor campo elétrico, eu desenharia ele aqui, ó, em direção ao corpo gerador. Esse de azulzinho é o vetor campo elétrico. Tá ali. Sempre o vetor campo elétrico vai ser em direção ao gerador de campo quando ele for negativo, no caso. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma outra carga, vou pegar o outro pincel, vamos supor que eu coloco aqui uma outra carga. Tá aqui. Coloquei uma carga negativa. A gente sabe, primeira análise eu vou fazer sobre a força elétrica. A gente sabe que negativo com negativo ocorre a repulsão. Então essa carga vai ser empurrada para cá. Essa força elétrica aqui, ó, vai ser de afastamento. Esse é o vetor força elétrica, porque ela está sendo repelida, ela está sendo empurrada para mais longe. Vetor força elétrica colocado, vetor campo elétrico agora, ó. A gente sabe que todo corpo negativo gera um campo elétrico de aproximação. Então o vetor campo elétrico aqui, ó, sempre em direção à carga geradora, quando esta carga for negativa. Tá ali. Estes são os vetores no caso de uma carga negativa. Vou pegar aqui, vou separar aqui, para que não misturem a interação, e vou colocar um outro corpo aqui, gerador de campo elétrico. Coloquei um corpo aqui agora, coloquei um outro corpo, pego uma carga de prova que eu conheço, vou pegar uma carga de prova negativa, já que eu estou com o pincel preto na mão, e o preto aqui eu usei para negativo, eu vou usar ali para negativo também. Tá ali. Carga negativa. Observo, se houver interação, primeira coisinha eu já fiz, ó, verifiquei a existência. Houve interação entre os dois, então essa carga aqui está dentro desse campo elétrico. Agora eu verifico a interação. Digamos que naquele caso ali, há uma interação de atração. Essa carguinha é puxada para cá, ó. Essa carguinha então tem uma força elétrica de atração ali. Ela foi puxada em direção ao corpo gerador. Se ela é negativa e foi puxada, é porque o corpo gerador, perdão, se ela é negativa e foi puxada, é porque o corpo gerador é, isso mesmo, positivo, né, galera? Porque negativo com positivo se atraem. Agora, desenhei o vetor força elétrica. Falta desenhar o vetor campo elétrico. Aqui na carga negativa, o vetor campo elétrico é sempre em direção ao corpo gerador. Sempre indo no sentido dele, perdão. Sempre no sentido. Numa carga positiva, esse vetor campo elétrico vai ser sempre no sentido de afastamento. Então o vetor campo elétrico vai ser sempre afastando, ó. Esse é o vetor campo elétrico. Sempre afastando. Na negativa sempre aproximando, na positiva sempre afastando. Vou colocar um outro corpo aqui, uma carga de prova, né? Colocar uma carga de prova aqui. Usei a negativa, o vermelho vou usar para positivo. Coloquei ali, já sei que ela é positiva e tal, então que vai haver aqui uma força de repulsão, né? Ela vai ser empurrada para mais longe. Então esse vai ter o meu vetor força elétrica, né? Um vetor de repulsão, está sendo empurrado. E o vetor campo elétrico aqui no caso, sempre que a carga geradora é positiva, o vetor campo elétrico é de afastamento. Então, vetor campo elétrico aqui. Vetor campo elétrico. Sempre, viu, galera? Sempre um corpo gerador negativo, vetor aproximando. Sempre campo elétrico gerado por sempre campo elétrico de um gerador positivo, afastando, de um gerador negativo, aproximando. Sempre, tá? Detalhe isso aí. Então, o vetor campo elétrico e força elétrica é isso daí. Tá? Agora, observe uma coincidência interessante, legal, que é a seguinte.
Olha quando a carga foi positiva. Aqui eu tenho carga positiva. Aqui ela é negativa. Aqui ela é positiva. Aqui ela é negativa. Agora, observe os casos quando ela é positiva. Olha os dois vetores. Toda vez que o campo elétrico, toda vez que a carga de prova for positiva, olha a interação, olha os dois vetores. Os dois vetores serão sempre na mesma direção e no mesmo sentido, toda vez que a carga de prova for positiva. E toda vez que a carga de prova for negativa, neste caso aqui e neste caso aqui, ó, olha só. Toda vez que ele for negativo, toda vez que essa carga de prova, for negativa, olha o que acontece com os vetores. Os vetores estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, né? Olha só. Mesma direção, porém em sentidos opostos. Isso ocorre toda vez que a carga de prova for negativa. E aí a gente viu os vetores, basicamente é isso, os vetores aí no campo elétrico, tá? O vetor de força elétrica e o vetor de campo elétrico. Bora para a próxima. Então bora lá, né? É o exemplo 1, para a gente entender a aplicação dessas regras, dessas normas de campo elétrico. E para a gente não ficar em dúvida em qual das ferramentas a gente vai trabalhar, já que a gente tem duas ferramentas aí para calcular o campo elétrico. Bora lá para o exemplo 1. Tá aqui o exemplo 1. Lá no cantinho eu tenho as ferramentas, né? As duas fórmulas aí que eu posso estar utilizando. Para saber qual das duas fórmulas utilizar, eu tenho que ler o exercício e procurar informações no exercício. Toda vez quando você for ler o exercício, já procure informações do que o exercício quer que você faça, o que ele está te perguntando, o que ele está te mandando fazer. É fundamental você saber o que o exercício quer de você, né? Bora lá. Exemplo 1. Determine a intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual de menos 8 microcoulomb é um ponto A situado a 6 centímetros dessa carga. O meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 a nona Newton por metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. É o seguinte, para que eu saiba, a gente já vai começar marcando aqui, vou marcar de vermelho, as partes importantes. Vamos começar pelo que o exercício está mandando fazer, né? A gente já percebe que não tem uma exclamação, então a gente já percebe que é uma ordem. Ele está mandando você fazer alguma coisa. E está bem aqui, ó. Determine. Determine o quê? A intensidade do campo elétrico. Ele quer saber a intensidade do campo elétrico. Ele quer saber, por exemplo, quanto vale o Ezinho. Ele quer saber a intensidade do campo elétrico. Ele quer saber o valor do E. Então, já sei o que ele quer. Eu sei que tem aquelas duas ferramentas para calcular o campo elétrico. A primeira ferramenta para que eu calcule o campo elétrico, eu preciso da força elétrica e da carga de prova. Se o exercício me fornecer força elétrica e carga de prova, eu vou pela primeira ferramenta. A segunda ferramenta fala de constante eletrostática, carga geradora e distância entre eles, né? Se o exercício me der aqueles casos ali, eu vou para a segunda ferramenta. Vamos verificar os dados me dados pelo exercício. Vou levantar esses dados. Esse campo elétrico, olha lá, do campo elétrico criado por uma carga. Esse campo elétrico foi criado por uma carga Q. Então essa carga Q é a carga geradora. Então ele me deu a carga geradora do campo elétrico. Ele não me deu a carga de prova. Então ele não me deu a carga de prova, então tudo me indica que é na segunda fórmula que eu vou trabalhar. A carga geradora é de menos 8 microcoulomb, né? Em um ponto A situado a 6 centímetros dessa carga. Em um ponto A situado a 6 centímetros. Isso quer dizer que eu tenho a carga Q e a 6 centímetros de distância está ali o ponto A, né? Então, 6 centímetros, na verdade, vai ser essa distância. 6 centímetros, né? 6 centímetros de distância. O meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é o casinho. 9 vezes 10 a nona newtons por metro ao quadrado, por coulomb a menos 2. Então a gente já percebeu que é a segunda ferramenta, porque olha lá, ele me deu constante eletrostática, ele me deu carga geradora e ele me deu distância. Então tudo
é para essa ferramenta aqui, né? Segunda ferramenta. Primeira ferramenta precisaria de força elétrica, ele não me deu. Precisaria de carga de prova, ele não me deu. Então é aquela dali, vamos aplicá-la. Eu sei que campo elétrico é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Agora é só substituir os valores. Opa, tem um probleminha, olha aqui, menos 8 microcoulomb. Eu não trabalho na fórmula com microcoulomb, eu tenho que trabalhar com coulomb. Então eu tenho que fazer isso aqui virar coulomb. Eu tenho que fazer uma conversão de unidade de medida. Para fazer essas conversões de um jeito bem simples, é bom você decorar alguns fatores multiplicativos para conversão. Por exemplo, essa letrinha mi aqui, ó. Essa letrinha, ela é igual a 10 a menos 6. Aonde tem ela, eu posso substituir por 10 a menos 6. E olha o que vira. Eu tiro ela, tirei-a, e coloco no lugar dela 10 a menos 6. Acabei de fazer a conversão de microcoulomb para coulomb. Agora passar de centímetros para metro. De centímetros para metro também dá para utilizar esse método ali, ó. É só você lembrar que o Czinho minúsculo, esse Czinho, é igual a 10 a menos 2. Tá? Então isso quer dizer que eu posso tirar o Czinho e no lugar dele acrescentar o 10 a menos 2. Passei de centímetro para metro. Bem fácil assim. Se você decorar os fatores multiplicativos, as conversões vão ser todas fáceis assim. Bom, fiz as conversões, eu vou para a fórmula de novo. Campo elétrico agora é igual a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga Q, né? O módulo da carga geradora, 8 vezes 10 a menos 6. Galerinha, o módulo é bem simples, é só tirar o sinal aqui, ó. É só tirar o sinal. Mas tenham cuidado, o sinal do expoente não sai, o sinal do expoente fica. Porque o sinal do expoente não diz se o número é positivo ou negativo. O sinal do expoente só está dizendo se esse número é grande ou pequeno, né? Fiz ali dividido pela distância ao quadrado. A distância, 6 vezes 10 a menos 2. Isso tudo ao quadrado. Cuidado aqui também que são os dois que estão sendo elevados ao quadrado, tá? Não somente um deles. Bora lá. Eu vou deixar o de cima quietinho e vou fazer só o de baixo, para vocês entenderem de uma forma mais simples, tá? E aí vai ficar assim, ó. De cima eu vou manter 9 vezes 10 a nona vezes 8 vezes 10 a menos 6. Dividido por, isso aqui é o quadrado. Eu vou elevar o 6 ao quadrado, que vai me dar o número 36. E o 10 a menos 2 também é elevado ao quadrado. Toda vez que tiver uma potência nesse número aqui e estiver elevado a uma potência fora do parênteses, galera, é bem simples, é só multiplicar os dois. Ó. 2 vezes menos 2, você vai conservar a base e multiplicar os dois, que vai dar menos 4. Fácil, fácil. Agora é o seguinte, esqueça as bases 10. Esqueça esse cara, esqueça esse cara e esqueça esse. Vamos fazer isso aqui, ó. 9 vezes 8, campo elétrico. 9 vezes 8, eu sei que é 72. Dividido por 36. Vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 4. 72 dividido por 36, dá para fazer de cabeça essa conta, né, que vai dar 2. Resolvi isso, agora falta isso aqui, ó. Toda vez, galerinha, um jeito bem simples. Você tem uma base embaixo, tira ela daqui de baixo e leva ela para cima. É bem simples, é só você tirá-la, tirei, e coloco aqui em cima, ó. Só tenha um cuidado, um único cuidado. Toda vez que você tira ela daqui de baixo e leva para cima, você tem que trocar o sinal do expoente. Se ele era negativo aqui embaixo, quando ele vem para cima, o sinal do seu expoente passa a ser positivo. Se ele era positivo, lá e para cima, o sinal do expoente passa a ser negativo. No nosso caso, ele era negativo, então agora ele vai ser
positivo. Então ficou isso aqui, vezes isso daqui. Multiplicações de base 10. Bases todas iguais. O que eu faço? Vou conservar essa base e vou somar os expoentes. Então, conservei e soma. 9 menos 6, 3. 3 mais 4, 7. Fechou aí. Só falta agora a unidade de medida, que é muito importante. Unidade de medida do campo elétrico é igual a newtons por coulomb. E aí? Fechou. Fácil, fácil. Pode ser trabalhoso, mas foi fácil, fácil. Bora para o exemplo 2. Bora lá no exemplo 2, né? O exemplo 2 fala o seguinte. Numa certa experiência, verificou-se que a carga de 5 microcoulomb colocada num certo ponto do espaço ficou submetida a uma força de origem elétrica de valor de 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Nesse ponto, a intensidade do campo elétrico é igual a... Bom, primeira coisa que eu sempre falei para vocês, identificar o que o exercício quer, né? E o que ele tá lá no finalzinho, né? Nesse ponto, a intensidade do campo elétrico é igual a... Ele quer saber a intensidade do campo elétrico. Ele quer saber o valor do Ezinho. Ele quer saber essa intensidade do campo elétrico. Nós sabemos que tem duas formas de calcular essa intensidade. Tem aquela primeira ferramenta e a segunda ferramenta, né? Qual das ferramentas eu vou utilizar? Para saber qual das ferramentas, eu tenho que verificar os dados que o exercício me dá. Então ali ele fala que numa certa experiência verificou que a carga de 5 microcoulomb colocada no certo ponto do espaço. Então ele pegou uma carguinha e colocou lá no ponto do espaço. É uma carga conhecida. É uma carga de prova. Então aquele carinha é uma carga de prova. E quanto ele vale? 5 microcoulomb. Olha o micro aí de novo, galera. A gente sabe já que esse micro a gente vai ter que tirar ele fora. Estava colocado no certo ponto do espaço, ficou submetido a uma força de origem elétrica. Uma força de origem elétrica, então uma força elétrica de valor 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Nesse ponto, a intensidade do campo elétrico é... Então, o que ele me quer saber é o campo elétrico. A ferramenta que ele me deu, carga de prova e força elétrica. Tá óbvio, né? Tá na cara que eu vou ter que usar a primeira ferramenta lá, que diz que campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova. Tá? Bora lá. Só substituindo já vou meter bronca nisso. Então, o campo elétrico é igual a força elétrica 4 vezes 10 a menos 3, dividido pelo corpo de prova. E tá lá de novo o microcoulomb. A gente já sabe que esse carinha vale 10 a menos 6. Então eu vou tirar esse carinha, tiro ele fora e no lugar eu coloco 10 a menos 6. E fechou. Corpo de prova, 5 vezes 10 a menos 6. Venho para cá. Então o campo elétrico é igual. Lembra que eu falei? Galera, não deixe esse carinha aqui embaixo. Leve ele para cima que é mais fácil. Se ele está aqui embaixo, é só você levar ele lá para cima. Ó. Tira ele daqui de baixo. Só que cuidado, levou para cima, troca o sinal do expoente. É bem simples. Levou para cima, troca o sinal do expoente. E eu vou ter isso aqui. Ó. 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a sexta dividido por 5. Esqueça as potências, as bases 10, né? E vão resolver aqui, ó. 4 dividido por 5, 0,8 vezes, agora as bases 10. Multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 6 menos 3, 3, sinal do maior, positivo. Então, o campo elétrico é isso aqui, ó. Newtons por coulomb. E observe lá as alternativas que você tem que marcar. Bom, não vi nenhum ali para falar a verdade. Deu um probleminha. Mas tem uma coisa. Do mesmo jeito que eu posso trocar, eu posso substituir os 10 também, a base 10. Eu sei o seguinte, aqui eu tenho um 10 a terceira. Eu sei que o K de quilômetro, ele vale 10 a terceira. Então, galerinha, vocês têm que decorar esses fatores multiplicativos, porque olha só o tanto que fica fácil.
Eu sei que o K vale 10 a terceira, então eu posso tirar o 10 a terceira. Até porque nas respostas não tem nenhum 10 ali, não tem nenhuma base 10, quer dizer que ele foi tirado. Se eu tiro o 10 a terceira, eu vou substituir ele pelo K. Olha só. Prontinho. Então quer dizer que a resposta correta é 0,8 vezes K Newton sobre Coulomb. E aí fechou. Resposta correta. Letra C de correta, né? Então, letra C lá, ó. E fechou por hoje, galera. Tenha um bom dia aí, um bom restinho de dia, uma boa noite. Sei lá o que vocês vão ter agora, mas que seja maravilhoso, tá? Até a próxima. Um abraço do professor Vitor.